Olá pessoal, graça e paz. Aqui quem vos fala é o profeta Carlos Alexandre do Ministério Liberdade. Nós estamos iniciando, abrindo uma sala sobre um estudo que eu quero compartilhar com vocês sobre clínica profética. A clínica profética é uma orientação que Deus nos deu há uns anos atrás para entendermos o diagnóstico segundo o teu coração. E através desse diagnóstico darmos uma resposta que Ele anseia para sermos efetivos nesses dias como igreja, como nação, como uma geração profética levantada por Ele para que possamos implantar o Teu reino aqui na Terra. Eu queria te convidar nesse tempo, nesse estudo, para que você pudesse estar conosco. Vamos mergulhar numa palavra revelada e que vai, eu tenho certeza, edificar muito o seu coração e vai edificar a sua casa. Amém? Deixa eu orar. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus, te pedimos espírito de revelação e espírito de sabedoria. Fala o nosso espírito, Senhor, nesta noite, pois queremos compartilhar a Tua palavra. Santificado seja o Teu nome neste lugar, que o Teu reino venha e que a Tua glória possa se manifestar tremendamente, Senhor, trazendo sinais e apontando o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós temos feito algumas salas com uma orientação, debaixo de uma orientação da parte do Senhor, né, onde nós temos ministrado os assuntos que temos ao longo dos anos escrito em apostilas, nas escolas proféticas, nas companhias proféticas na qual nós tivemos a experiência de poder participar, formando um presbitério profético na igreja local. Nós temos buscado dividir, ao longo dessas salas, através do nosso canal, para que você possa ser edificado, para que você possa entender, através de um ensino com fundamentos apostólicos e proféticos, com princípios do reino de Deus, para que esses fundamentos possam cobrir a igreja e levar a igreja a manifestar a sua missão aqui na Terra. Então eu queria falar nesse tempo. O tema da nossa clínica de hoje será Conhecendo o Tempo e se movendo no tempo. É necessário nós conhecermos o tempo de Deus para as nossas vidas. É necessário nós nos movermos nesse tempo. Para isso, nós precisamos entender aquilo que Jesus disse para nós na sua palavra. Então eu queria que você viesse comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17, quando ele fala sobre o subtítulo enumerado nesse capítulo é sobre a vinda súbita do reino de Deus. E aqui começa então como nós temos a necessidade de discernir os tempos, o modo e a maneira que o Senhor está operando nesses dias. Então, Lucas capítulo 17, verso número 20 diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia! Jesus disse assim, que eles estavam buscando entender quando que o reino de Deus viria. Na verdade, a pergunta dos discípulos naquele momento era para saber quando que o Senhor iria restaurar o reino a Israel. Na verdade, na mentalidade talvez deles, eles esperavam um rei que viesse sobre um cavalo junto com seus cavaleiros e removesse ali Jerusalém, removesse Israel do domínio romano, do Império Romano. E na verdade Jesus disse assim, o reino
ele nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então é necessário nós entendermos, discernirmos a manifestação desse reino, discernirmos como se mover nesse reino e entender que nós fazemos parte de um reino. Estamos inseridos em um reino que foi dado a nós desde a fundação do mundo, e existe uma igreja que precisa entender isso. É necessário entendermos aquilo. Se nós não soubermos aquilo que nós perdemos, nós nunca encontraremos aquilo que nós estamos buscando. Nós buscamos por aquilo que está anelado no coração de Deus. Veja aquela mulher com a dracma perdida. Ela havia perdido uma dracma. Ela sabia que ela tinha perdido uma dracma. Ela estava buscando uma dracma. Nós precisamos entender que para isso é necessário nós conhecermos os tempos e se mover nesses tempos, para responder aquilo que o Senhor está nos conduzindo. Por isso nós temos dito que sobre essa geração é necessário que ela se levante na unção de Issacar. Uma unção onde a tribo de Issacar, ela era uma tribo que ela discernia os tempos e as estações, então ela discernia para onde Israel deveria ir, para onde Israel deveria estar. Por isso que quando nós olhamos na palavra e nós vamos ali para Eclesiastes capítulo 3, né? Eclesiastes capítulo 3, verso número 1, diz assim: olha, tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E é interessante, deixa eu pegar ali, é interessante que Eclesiastes 3:1, ele fala que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Né? Há um tempo determinado para todas as coisas e há um tempo determinado debaixo dos céus. Mas é interessante quando você vai ali caminhando mais pelo livro de Eclesiastes e você chega ali no capítulo 3, no verso número 10, ele diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para eles, tenho visto trabalhar um trabalho que Deus deu para nós como filhos, para executarmos esse trabalho, para nos movermos nesse trabalho, para realizar este trabalho, um trabalho que o Senhor deu para as nossas vidas. E o que já foi, verso 15, eu gosto muito disso. O que há de ser também se já foi, e o Senhor pede conta do que passou. Então não há nada novo debaixo do sol. O que nós precisamos entender é como que nos movemos nessa palavra, né? Amós 3:7 diz assim, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas. Então quando Deus vai fazer algo na sua palavra, Ele revela aos seus profetas. Então é necessário receber um profeta na qualidade de profeta, eu receber o ministério profético, eu receber a unção profética, porque ela vai me habilitar a poder discernir os tempos do Senhor. Todo homem e toda mulher deverá saber, para ter um rompimento nesse tempo, né, e expansão em seus ministérios, expansão naquilo que Deus está realizando nesses dias. E é importante que nós temos que entender algumas coisas segundo o coração de Deus. Entender o que eu devo fazer. Algumas perguntas que são que eu enumerei nesse estudo para mergulharmos um pouco mais nessa revelação. Há algo que eu devo fazer aqui na Terra para que eu possa romper no ministério, para que eu possa romper nesse tempo, para que eu possa romper nesta hora, para que haja uma expansão do reino de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família, no ministério na qual eu fui inserido, na igreja que o Senhor tem me inserido. Quando eu devo fazer? Aonde devo fazer? Com quem devo fazer? E a quem eu escuto no meu caminho? Então vamos lá. Existe algo que eu devo fazer. Deus deu um trabalho, deu um chamado, uma missão para que eu possa realizar. E essa missão está ligada diretamente quando eu devo fazer. Eu preciso conhecer o tempo que eu devo operar, que eu devo me mover, que eu devo manifestar aquilo que Deus me chamou para realizar, aquilo que Deus me habilitou, aquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida como ministério, né? E que eu devo operar, que eu devo me mover
né, para realizar o teu propósito, realizar a tua vontade. Existe um lugar onde devo fazer. É importante ficar claro para nós que dentro do projeto de Deus, dentro do plano redentivo do Senhor, dentro dos seus desígnios, Ele nos estabelece em lugares e nos move nas conexões para que nós possamos entender o lugar que eu devo fazer, onde eu devo manifestar isso que o Senhor colocou sobre a minha vida, o lugar onde eu devo me mover, né, naquilo que Ele deu para mim realizar, com quem que eu devo fazer. Esse é um papel muito importante, porque a própria Bíblia diz assim, que andarão os dois juntos se estiverem de acordo. É necessário que haja acordo, conexão, é necessário que haja uma relação de paternidade, uma relação de direcionamento para o quê? Para a pessoa com quem eu estarei nessa conexão, que eu possa realizar debaixo do tempo de Deus e me mover nesse tempo. É importante eu saber isso, porque não importa saber o que eu devo fazer se eu estiver no tempo, fora do tempo que Deus me chamou para realizar. Não importa eu saber o que eu fazer, estar no tempo em que eu estou operando, estou me manifestando naquilo que Deus inseriu no meu espírito, mas eu estar no lugar errado onde Deus me inseriu. Eu posso saber o que eu fazer, eu posso saber o tempo que eu fazer, eu posso estar no lugar que Deus me estabeleceu para realizar os seus desígnios, mas eu não saber com quem, as conexões, as pessoas que estarão inseridas, que estarão junto comigo para realizar esta obra. E é interessante que é importante saber a quem eu escuto no meio do caminho, na minha jornada. Por isso que isso vai determinar, segundo o propósito que o Senhor colocou na minha vida, segundo o chamado que Ele colocou profeticamente. Eu creio que isso é um diagnóstico da parte de Deus para esses dias, para que nós possamos nos mover no tempo dele, para que nós possamos conhecer o tempo dele. Nós precisamos aprender a entender os tempos, corresponder com o seu propósito. A unção profética, ela traz consigo a habilidade para discernir os tempos e estabelecer o destino profético para esta geração. Nós como geração profética, nós somos levantados com a responsabilidade de entender os tempos, de discernir os tempos. Pois quando nós conhecemos os tempos, o discernimento profético se ativa sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios e traz luz a todo o propósito debaixo dos céus. Por isso é necessário esse trabalho quando eu me movo profeticamente. É necessário entender isso e transmitir isso para essa geração. Por isso, como eu li ali em Eclesiastes capítulo 3, não há nada novo debaixo dos céus, mas nós temos que receber a revelação, buscar a revelação, entender a revelação, para me mover nessa revelação. Interessante, quando eu vou para a palavra, eu estou ali no livro de Gênesis, e eu estou falando sobre Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criar os céus e a terra, e ali ele expressa, né, Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento, verso número 1 de Gênesis, no capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. É interessante porque quando nós olhamos, né, estando o Criador, né, para realizar a sua criação, né, estando o Criador em algum lugar, e que muitas vezes foi ensinado a nós e nós imaginamos um lugar da eternidade, pois quando Deus está criando a criação, Deus não está em nossa dimensão. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer como discernimento para você, para que você possa conhecer o tempo de Deus, naquilo que Ele quer realizar nesses dias. A linguagem hebraica, ela está ligada a um lugar chamado Ein Sof. Vamos lá. Deus criou os céus
e a terra. É importante nós pararmos para avaliar essa declaração. Ele está criando os céus e a terra. Como ele está criando os céus e a terra, ele está criando uma dimensão. Se ele está criando uma dimensão, ele não está inserido nessa dimensão. Ele está em outra dimensão. Ele está em outro lugar. Né? Estando o Criador em outro lugar, ele decide criar os céus e a terra. É interessante porque nós, muitas vezes, ao longo dos anos, nós entendíamos que céus, né, lugar azul, terra, lugar vermelho. Depois, mergulhando um pouco mais na palavra, entendemos que o céu, ele fala de mundo espiritual e terra de mundo natural. E temos andado debaixo dessa revelação diante desta aplicação. Mas é interessante que Deus está criando os céus e a terra, então para que ele possa criar uma dimensão, ele não está inserido nessa dimensão. Ele está em outra dimensão. E aqui começa algo interessante, porque na linguagem hebraica, na mentalidade hebraica, Deus está no lugar chamado Ein Sof. Deus está em uma dimensão que descrevemos como infinito e desconhecido. Aleluia. Muitas vezes nós pensávamos assim, Deus está na eternidade. Mas ele criou a eternidade. Para que ele pudesse criar a eternidade, ele não estava inserido nesta dimensão. Ele estava inserido em uma, como diz a linguagem hebraica, Ein Sof, que significa infinito e desconhecido. Deus, ele está em uma dimensão que descrevemos infinito e desconhecido. E o interessante é que infinito é algo que não tem começo e nem fim. Aleluia! O infinito é algo que não tem começo e nem fim. Por isso que ele diz assim, eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Ele conhece todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está em uma dimensão onde nós descrevemos como uma dimensão do infinito e desconhecido. O infinito é algo que não tem começo e nem fim. Aleluia. Desconhecido é algo que não se tem nenhum conhecimento. Pela sua majestade, pela sua grandeza, pelo seu poder. Isso nos arremete e nos coloca para entendermos a quem é esse Deus que nós servimos, o que nós buscamos. Que nós estamos nesses dias aprendendo a conhecer o tempo e as estações. Olha que coisa interessante, vamos para lá, Gênesis capítulo 1, verso 14. Em Gênesis 1, verso 14, ele fala algo interessante e eu quero aqui mergulhar um pouco com você. Gênesis 1, 14 diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para os tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim se foi. Olha que coisa, algo interessante, né? Deus luminares, céu, os céus, sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Há tempos determinados. Estes são sinais para tempos determinados. Os tempos determinados, não há nenhuma referência na Bíblia em que nós falamos sobre a palavra estação. Porque muitas vezes quando vem à nossa mente a palavra estação, vem como se fossem as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E Deus não está falando sobre isso. Sobre estações, existem países que passam apenas por 2 estações. Então eles não estão falando tempo, ele não está falando sobre estações como nós aprendemos lá na escola.
nós fomos inseridos no nosso colégio, né? E aprendemos no nosso colégio. Deus está falando que existe um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo determinado para todas as coisas é um tempo onde ele se manifesta e se move para nós. Então, na linguagem hebraica, significa morrer Hashem. Na linguagem hebraica significa morrer Hashem. Tempos determinados, tempo propício para termos êxito em nossa caminhada espiritual. Temos que conhecer os tempos de Deus, temos que conhecer os tempos propícios na qual Ele preparou segundo o seu poder, segundo a tua glória, para que nós estivéssemos inseridos nele, para que nós estivéssemos inseridos no cumprimento do seu propósito. No Jardim do Éden, quando os anjos estavam ali com as espadas, logo depois que Adão peca, é interessante porque os anjos ali com as espadas na mão, eles estavam trazendo o tempo de Deus, eles estavam ativando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o hoje, é o Kairos. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 5 fala algo interessante. É interessante porque para que Deus pudesse manifestar e estabelecer ali o seu tempo, ali no Jardim do Éden, ele colocou os seus anjos sobre as entradas do jardim, que eles ficavam com as espadas. Muitas vezes nós aprendemos que as espadas estavam desembaiadas, mas na verdade aquelas espadas flamejantes estavam rodando, estavam ativando o tempo de Deus naquele lugar. Aleluia! Por isso, quando o homem peca, o homem já não pode permanecer no tempo de Deus, porque ele sai do tempo de Deus e ele entra agora por causa da sua desobediência. Vem a ele a morte eterna, quer dizer, ele vai ter um tempo estabelecido para estar aqui nesta terra. Por isso que quando Jesus vem, Jesus traz de novo o tempo de Deus. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Significa Jesus traz o tempo de Deus à terra. Jesus traz a ressurreição, e essa ressurreição é o que? Nós não estamos mais debaixo de uma morte eterna quando nós o recebemos, quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Vem sobre nós a ressurreição, vem sobre nós a eternidade, vem sobre nós o tempo que Ele estabeleceu para nós, para o nosso destino. Há algo interessante aqui que eu queria te dizer, né? Às vezes nós ficamos imaginando como que esse tempo operava, como hoje sempre permanecia no Éden. Então vamos lá, deixa eu te passar essa revelação, Gênesis capítulo 3. É interessante essa palavra, porque em Gênesis 3 nos revela realmente, né, como que esse tempo de Deus era ativado ali naquele lugar, né? E havendo, Gênesis 3, 24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da vida. A tradução no original, quando nós vamos para a linguagem hebraica, diz que uma espada inflamada que se movia em redor. Quando os anjos ali moviam essa espada, eles estavam ativando o tempo de Deus no jardim do Éden. Aleluia! Por isso que o tempo de Deus é sempre o hoje. Kairos, o tempo de Deus, o tempo que move o braço de Deus, o tempo que move o teu poder. Pela multiforme sabedoria de Deus se faz conhecida aos principados e potestades, pelas diversas formas que a sabedoria de Deus opera. O teu tempo, ele é estabelecido em nossas vidas. O tempo de Deus para as nossas vidas. Em Efésios, como eu havia falado, Efésios capítulo 5, fala algo que Paulo nos instrui, como nós devemos andar na terra, né? Como que nós devemos nos mover, né, na terra. Olha que coisa, Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus.
Aqui Paulo está falando de 2 tempos. Remir o tempo é andar num tempo propício, num tempo oportuno. Aqui ele está falando no kairos de Deus, andar no tempo de Deus. Porque os dias são maus, dias maus, esses dias ele está falando de um tempo cronológico, cronos, é os dias onde nós estamos acostumados a contar em dias, meses, anos, hora, minuto, segundo, cronos, cronológico. Mas o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus não é o tempo do homem, porque Deus estabeleceu o teu tempo para se manifestar em nossas vidas. Como ele diz lá em Provérbios, o propósito do coração de Deus é diferente do propósito do coração do homem. O homem pode desejar, pode buscar o propósito dele, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Então é interessante que, como através dos filhos de Issacar, em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, nós vemos ali que o Senhor, ali junto com Davi, dentre as tribos que haviam com Davi, havia a tribo de Issacar, que eles eram destros na ciência dos tempos. Eles conheciam os tempos de Israel, conheciam o tempo que Israel deveria se mover. Então nós precisamos entender que eles conheciam e eles sabiam como se mover neste tempo. Existem 2 canais para transformar a terra através do seu reino. E Deus usa esses 2 canais no seu tempo. Ele usa a palavra, ele usa o tempo. Existem 2 canais que Deus usa para transformar a terra, para trazer o seu reino à terra. Ele se move através do tempo e da tua palavra. Por isso que Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu Filho, a palavra. Quando chegou a plenitude, quando chega o tempo dele, Deus envia a palavra. Através desses 2 canais, Deus trabalha para estabelecer o teu reino aqui na terra, para manifestar o teu reino aqui na terra. Por isso, o plano de Deus para essa geração será o plano de Deus para esta geração é ativar nessa geração o seu tempo e ativar nessa geração a revelação do poder da palavra. Por isso que lá em Lucas, quando nós começamos a falar, sabeis discernir os tempos, mas não sabeis discernir o tempo dessa minha visitação, em Lucas capítulo 12. Por isso que nós precisamos discernir o tempo da visitação do Senhor através da revelação da sua palavra. Por isso Jesus disse: erreis, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. É necessário conhecer o seu poder, que se revela através da manifestação da tua glória, o seu tempo, e é necessário conhecer a tua palavra, pois as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha palavra. Aleluia! Você possa nesse tempo, nesse momento, conhecer o tempo de Deus e se mover nesse tempo. O diagnóstico desta clínica, deste dia de hoje, você possa se mover no tempo de Deus, para que você possa saber aquilo que você foi estabelecido a realizar, a manifestar neste tempo, através da sua vida, através do seu ministério, manifestar a glória do Senhor em toda a terra. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que os teus filhos possam discernir os tempos e as estações, os tempos determinados, o tempo propício do Senhor, para que eles possam ser efetivos no cumprimento da tua palavra. Soltamos o manto profético, Senhor, e declaramos sobre eles a unção de Issacar, que venha um discernimento profético sobre eles, ó Pai, e que através, Pai, desta unção, eles possam conhecer os sinais através daquilo que o Senhor tem manifestado pela revelação da tua palavra, para saberem para onde deverão ir e aquilo que deverão realizar. Eu oro, Pai, para que seja ativado, Senhor, de uma maneira sobrenatural esta revelação e esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.
você possa estar participando dos próximos estudos que estaremos compartilhando sobre a clínica profética, sempre trazendo um diagnóstico segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Até breve. Shalom.